explicando, que fala do sangue, da sequência ali, da formação da urina. Qual que faz filtração, reabsorção, Tá. e aquele tubo distal faz o quê? Tá. A cápsula de Bowman, ela faz a filtração. O túbulo contorcido proximal, a alça de Henle e o túbulo contorcido distal fazem a reabsorção. E o túbulo coletor excreta. Ah, beleza, obrigado. Beleza? Então, olha só. Professor, à tarde você vai abrir aquela aula só para dúvida ou não? Vai. À tarde vai ter a aula no final da tarde para dúvida. Tá, obrigada. Tá bom? Hoje, ó, reiniciando aqui a aula, a próxima parte vai ser sobre a parte vascular do rim. Então, nós vamos fazer uma vasculatura renal externa e depois uma vasculatura renal interna. Então, nessa vasculatura renal externa, eu preciso que a gente consiga ter uma organização em relação à sobreposição de vasos, né? Como é que a artéria e a veia renal, né? As artérias e as veias renais, elas se posicionam uma em relação à outra, e também o comprimento desses vasos. Por que isso? Porque como nós temos um posicionamento da aorta e da cava inferior paralela, né, você vai ter um vaso desse tendendo para o hemilado esquerdo e o outro para o hemilado direito. Ok? Então, a partir disso, algumas artérias, né, de um hemilado e veias de outro hemilado poderão ter comprimentos diferentes. Então, para a gente poder compreender isso, eu vou pedir que você faça um acompanhamento assim comigo. Ó. Observando essa figura aqui que a gente colocou no slide. Vamos imaginar que apenas a aorta fosse colocada. E nós vamos começar por ela, porque o sangue vai ao rim a partir de uma artéria. Tá bom? Então, o primeiro vaso que nós vamos colocar aqui nessa cavidade vai ser a artéria. Então, portanto, a artéria aorta abdominal. Então, da aorta abdominal, nós teremos a artéria renal esquerda e a artéria renal direita. Como a aorta ela se localiza na face anterior dos corpos vertebrais, discretamente deslocada para a esquerda, a artéria renal esquerda ela é sempre mais curta do que a artéria renal direita. Tá bom? Então, a artéria renal esquerda é mais curta do que a artéria renal direita. Qual o motivo disso? Pelo fato da aorta estar posicionado anteriormente aos corpos vertebrais, com um leve deslocamento para o hemilado esquerdo, ou seja, ela está mais próxima do rim esquerdo do que do direito. Isso explica o comprimento diferente entre as duas artérias renais. Depois que eu... Da aorta? Desculpa. Igual você falou, pelo fato da aorta... Ela está posicionada anteriormente aos corpos vertebrais, com um leve desvio, né, um leve deslocamento para o hemilado esquerdo. Então, quando nós observamos aqui a aorta, ela é mais próxima do rim esquerdo do que do rim direito. Por isso que a artéria renal esquerda é curta e a artéria renal direita é longa. Depois que nós colocamos a aorta, né, e levamos o sangue até o rim através da artéria renal, nós vamos ter que drenar o rim. Então aí nós vamos posicionar a cava inferior para poder receber essa drenagem. E aí você percebe o seguinte, que a colocação da cava, como ela está acontecendo aqui depois, não é? Ela vai ser posicionada anteriormente à artéria renal direita. Você percebe que a colocação da cava aqui, olha, ela praticamente encobre todo o trajeto da artéria renal direita. E aí eu digo assim, que a cava ela se localiza anteriormente aos corpos vertebrais, com um leve desvio para o hemilado direito.
Então, exatamente o inverso do que nós falamos em relação à aorta. Como a cava ela fica mais próxima do rim direito do que do rim esquerdo, as veias renais vão se comportar de forma proporcional a isso, né? Então, a veia renal direita é curta e a veia renal esquerda é longa. Então, a veia renal direita é curta e a veia renal esquerda é longa. Um outro detalhe que nós conseguimos observar aqui nessa figura é que numa vista anterior, né, numa vista frontal, o primeiro elemento vascular que nós notamos chegando aqui na estrutura do hilo é a veia. Então, a veia renal vem anteriormente à artéria renal. Isso que você está vendo aqui, olha, do M lado esquerdo, é algo que você pode observar também lá no seu paciente, é algo que é comum de acontecer. Essa estrutura que você está vendo aqui, ó, passar anteriormente à veia renal, ela não é a artéria renal. Ela é uma artéria chamada de artéria segmentar. A artéria segmentar, ela é um ramo da artéria renal. Normalmente, essa artéria segmentar, ela se forma, né, ou aparece muito próximo aqui da região do hilo, como aconteceu aqui desse M lado direito, ó. E aí ela segue posteriormente as veias. Quando ela aparece, quando ela surge como ramificação da artéria renal, de forma precoce, ou seja, acontece a ramificação antes do hilo, a tendência é que ela faça um cavalgamento, né? Ela passa sobre a veia renal e penetra a estrutura renal, ó, pela face anterior dele, ó. Lembra aquela pergunta que o Silvio fez para mim em relação aos cálices, né? Eu falei, olha, o rim ele tem um polo superior, um polo inferior, né? E aí ele tem segmentos, né? Segmento antero superior, segmento antero inferior. Então, essa artéria segmentar aqui, ó, ela cavalgou a veia renal para poder mandar ramificações para o segmento antero inferior. Ok? Então, ela acabou fazendo um trajeto meio que adverso aqui para conseguir acessar o segmento do rim aqui, ó, antero inferior. Isso pode acontecer ou não. Então, o que acontece aqui? Se nós removêssemos essa veia renal, posteriormente a ela, eu teria a artéria renal entrando aqui, ó, para dentro da estrutura renal. Tá bom? Então, isso que eu estou vendo aqui não é a artéria renal propriamente dita. É uma artéria segmentar que é ramo de uma artéria renal. Então, num trajeto, né, de anterior para posterior, nós teríamos a veia renal e, posteriormente, a artéria renal. Isso é sempre dessa maneira que você vai enxergar o acontecimento, tá bom? Da parte vascular. Nessa figura, nós temos alguns outros detalhes do ponto de vista vascular que é muito importante de você reconhecer aqui. Veja só, essa estrutura aqui, ó, é o diafragma, tá bom? Assim que a aorta passa pelo diafragma, ela vai produzir um vaso calibroso que está cortado aqui na figura, ó. Ele vai ser denominado tronco celíaco, tá bem? Na sequência, uma outra artéria calibrosa também, ó, chamada de artéria mesentérica superior. Ambos elementos vasculares vão servir para irrigar as vísceras do abdômen, tá bom? Então, tronco celíaco, esse aqui, ó, esse buraco aqui, é um vaso que foi cortado, e a artéria mesentérica superior. Nesse momento, o que é importante para a gente? Este vaso aqui, ó, artéria mesentérica superior. A artéria mesentérica superior, ela é ramo da aorta abdominal, ela segue
anteriormente à veia renal esquerda, tá vendo? A veia renal aqui, ó. Então, ela passa aqui, anteriormente à veia renal, e começa a liberar ramificações múltiplas para poder irrigar o intestino delgado. Região de jejuno e íleo, tá bem? Então, você vai ter uma série de vasos aqui relacionados ao intestino delgado. Uma última porção dela vai até irrigar o seco, região inicial lá do intestino grosso. Então, o que tem de importante nisso do ponto de vista anatômico? Pode acontecer em alguns indivíduos devido a uma tração, né, um peso gerado pelo intestino delgado, você tracionar essa artéria mesentérica superior no sentido inferior, e isso aqui fazer com que ocorra uma compressão na veia renal esquerda. Se essa compressão acontece aqui na veia renal esquerda, a drenagem do rim esquerdo pode ficar comprometida. Tudo bem? Então, às vezes, você tem um aumento do volume do rim esquerdo, devido a uma congestão que foi desenvolvida devido à compressão da veia renal esquerda. E essa compressão foi executada pela pinça aqui da artéria mesentérica superior em relação à aorta. Tudo bem? Isso é um ponto. Uma outra possibilidade. Imagine que esta aorta tivesse a formação de uma dilatação aqui nesse local, ó. Um aneurisma de aorta. Como nós temos a mesentérica superior passando aqui, ó, e deixando a veia bem apertadinha, se houver a formação de um aneurisma de aorta nessa região, ele desloca a veia renal contra a artéria mesentérica superior, estreitando a passagem e, consequentemente, obstruindo também a veia renal. E isso também pode levar à congestão do rim e, consequentemente, ao aumento do órgão. Ok? Agora, presta atenção nisso aqui, ó. Doutor, Sim. doutor, você falou agora que a artéria renal não seria veia renal? Veia renal, desculpe, veia renal. Compressão da veia renal. A artéria mesentérica superior comprimindo a veia renal. Isso mesmo, Silvio. Ô, professor, o primeiro caso que seria a compressão da mesentérica superior, porque o intestino, eu não entendi muito bem essa parte do intestino, ela irriga o intestino, não é? Isso, ela vai para o intestino, então ela vai acompanhar todo o intestino delgado aqui. Ela só não vai fazer um acompanhamento certinho da parte do duodeno. Mas todo o restante, a parte de jejuno, de íleo, você vai ter várias ramificações surgindo a partir dessa artéria mesentérica superior. Então, imagine o seguinte, que ela está ligada ao intestino delgado na sua maior parte. Se houver qualquer movimento, qualquer posicionamento indevido desse intestino, uma carga maior sobre ele, que cause o deslocamento do intestino delgado no sentido inferior, eu vou tracionar a artéria mesentérica superior contra a veia renal. É como se nós pegássemos este elemento aqui, não é, ó, e fizéssemos assim, ó, artéria renal aqui, aqui a aorta, e deslocássemos a artéria mesentérica superior desse jeito, ó. Ok? Então, a aproximação da mesentérica superior em relação à aorta. Entre elas, a veia renal. Então, você meio que faz um papel de um alicate aqui, assim, ó, pinça a veia renal. Então, isso, um deslocamento do intestino delgado no sentido inferior. Essa seria uma hipótese. Uma outra hipótese, ao invés de nós pensarmos em algum acontecimento relacionado à artéria mesentérica superior, a gente vai se concentrar agora na aorta. Imagine que a aorta sofra a formação de um aneurisma. Então, o aneurisma é uma dilatação do vaso, não é? Então, essa dilatação pode ser que ela avance frontalmente. Se ela avança no sentido frontal, ela empurra, ela desloca a veia renal no sentido anterior. Quem que está na parte anterior? A artéria mesentérica.
E aí eu crio, neste local, um estreitamento. Então, o espaço entre a artéria mesentérica superior e a aorta abdominal fica reduzido. Automaticamente, você comprime a veia. Então, seria uma outra possibilidade de compressão aqui, levando em consideração a anatomia vascular externa aqui do rim. Tá bom? Esse seria uma outra hipótese. Uma outra hipótese que eu poderia ter aqui também. Vocês observam este detalhe aqui, ó. Aqui nós temos uma glândula chamada glândula suprarrenal. A glândula ela fica localizada na parte superior do rim, próximo ao polo superior dele. Essa glândula ela pode formar também um crescimento tumoral, né? O crescimento tumoral dela pode acontecer muito próximo da região da veia renal. Nesse caso aqui da veia renal esquerda. Ó. E isso pode comprimir também a veia renal esquerda. Ok? Agora veja só. Nessa Professor, porção, como que é o nome da glândula? glândula suprarrenal. Beleza. Glândula suprarrenal, ela fica posicionada aqui no polo superior do rim. A formação de uma neoplasia, né, um tumor aqui da suprarrenal, pode fazer com que ocorra o crescimento dela aqui nesse sentido inferior, ó, e isso pode comprimir também aqui a veia renal. Aí nós temos um detalhe aqui, ó. Dá para perceber aí na imagem de vocês, ó, essa veia mais fina aqui, ó, onde o meu cursor transita, e aqui também, ó. Essa veia, ela é denominada veia gonodal. Ou você pode ser mais específico em relação ao sexo, né? Veia testicular ou veia ovárica. Então, se você tiver num paciente feminino, veia ovárica. Paciente masculino, veia testicular. Ou, de forma genérica, veia gonodal. Pode ser usado tanto para o homem quanto para a mulher. Por que eu estou falando disso nesse momento? A veia gonodal da direita, ela é tributária da cava inferior. E a veia gonodal da esquerda, ela é tributária da veia renal esquerda. Ok? Presta atenção nisso, ó. Veia gonodal esquerda é tributária da veia renal esquerda. Qual que é a importância de falarmos sobre isso agora? Qualquer uma dessas situações, dessas hipóteses que eu mencionei para vocês, seja o pinçamento da renal pela tração da mesentérica superior, seja pelo aneurisma da aorta, seja pela compressão aqui de uma região da suprarrenal, um tumor, crescimento tumoral, vai comprimir essa veia renal. E isso vai fazer com que ocorra um aumento da pressão sanguínea dentro desse vaso. A veia testicular, ou gonodal, que é tributária da renal, ela terá dificuldade de drenar sangue lá dos testículos ou do ovário para dentro da veia renal. Ok? Consequentemente, toda a trama venosa do testículo e do ovário vai sofrer uma dilatação e vai dar origem a varizes. Ok? No homem, essas varizes testiculares atendem pelo nome de varicocele. Ok? Então, uma varicocele no testículo esquerdo, uma varicocele no testículo esquerdo, ela pode sugerir comprometimento vascular na região da veia renal esquerda.
podendo ser por um aneurisma de aorta, podendo ser por um tumor da suprarrenal, ou ainda por uma compressão gerada pela estrutura da mesentérica superior. Então, só para a gente... Peraí, repete isso aí, porque estava dando interferência aqui. Tá. Eu disse assim, olha, que uma varicocele à esquerda, né, no testículo esquerdo, ela pode sugerir, presta atenção nessa palavra, pode sugerir uma compressão da veia renal esquerda, que poderia estar acontecendo por um aneurisma da aorta abdominal, por um tumor de suprarrenal, ou ainda por uma tração da artéria mesentérica superior. Ok? Então, o que eu estou querendo falar para vocês? Às vezes, um paciente ele procura um médico devido a um quadro de varicocele que ele está vendo, ele percebe o testículo dele com varizes. Então, ele vai até o médico por conta dessas varizes que ele está vendo, ele está sentindo. Ok? Ele não tem sintomas abdominal nenhum. Ok? Mas tem essas varizes testiculares. Aí ele vai até o médico. Você, como médico, você avalia a estrutura escrotal dele. Você percebe que à direita, né, no testículo direito, não tem nada. No esquerdo tem, somente no esquerdo. Aí eu quero que você se recorde disso. Fala, bom, se ele tem varicocele à esquerda, seria prudente que eu fizesse uma avaliação do abdômen dele. Então, eu vou pedir uma ultrassonografia do abdômen, para verificar se existe integridade da aorta, ou seja, não tem o aneurisma, se não tem crescimento tumoral da suprarrenal, ou até mesmo uma tração da artéria mesentérica superior. Que qualquer uma das três hipóteses poderiam comprimir a veia renal e, consequentemente, dificultar a drenagem da veia testicular. E isso poderia estar sendo a causa da varicocele. Ou seja, uma varicocele que não é um quadro grave do ponto de vista de vida para o paciente, não traria um risco de vida para ele, poderia estar sendo gerado por um aneurisma de aorta, que caso venha a romper, pode levar o paciente à morte. Ok? Ou ainda um tumor da glândula suprarrenal. Ou seja, vários outros casos de muito maior gravidade estariam escondidos, sem sintomatologia nenhum, nos dando apenas a percepção aqui através de uma varicocele. Tá bom? Então, sempre que tiver esse quadro de varicocele à esquerda, vale a pena se investigar a cavidade abdominal na região esquerda, para ver se não está havendo nenhum comprometimento na veia, seja por alterações da aorta ou da glândula suprarrenal. E ainda, talvez alguma tração da artéria mesentérica superior. Tá bom? Não repete somente a esquerda. Quando isso acontece numa mulher, é impossível a gente perceber, assim? Então, na mulher, para você poder ter uma percepção disso, ela talvez procurasse pelo médico com um quadro doloroso na região pélvica, né? E aí, durante uma ultrassonografia, você pudesse, então, encontrar essas veias varicosas no ovário dela. Mas, diferente do homem, eu teria que fazer um exame de imagem para perceber. Né? No homem, por ter esses testículos posicionados na parte externa da pelve, eu conseguiria fazer isso num exame físico, não é? Mas, assim, eu conseguiria também a percepção no sexo feminino, só que seria um pouco mais difícil, um pouco mais complexo. Porque imagine que não trouxesse dor, que em grande parte não traz quadro doloroso. Então, eu não conseguiria ter essa percepção de forma fácil na mulher. Né? Contrariamente no homem, eu conseguiria perceber isso mais facilmente. Tudo bem? Deu para compreender essa parte aqui que nós falamos?
Professor, num quadro de aneurisma de aorta abdominal, teria outros sintomas que a gente poderia avaliar? Assim, que levasse o paciente até você em função de uma queixa, não. Muito raramente isso traria quadro doloroso, muito raramente. O que você pode, às vezes, verificar é assim, durante um exame do abdômen, você fazer uma pressão na parede anterior do abdômen, né, em direção à aorta. Se você tiver um aneurisma, você sente uma pulsação mais intensa. Então, isso poderia fazer você pensar num quadro de aneurisma. A partir do momento em que você faz uma pressão na parede abdominal anterior, você sente a pulsação da aorta. Então, isso indicaria um aneurisma. Mas fora isso, falar assim, ó, o aneurisma causou dor, e aí o paciente procurou o médico por conta disso. Isso é muito remoto de acontecer. Eu não diria que não aconteça, mas é muito difícil. Na maioria das vezes, o aneurisma da aorta aqui, ele vai se mostrar, né, para o médico durante um exame de imagem da cavidade abdominal por um outro motivo qualquer. Um check-up que o paciente foi fazer, ou uma outra coisa que o paciente tinha e o médico acabou solicitando um exame de imagem. Então, é um achado clínico, né, que você acaba tendo durante a investigação para uma outra finalidade. Isso é o que normalmente acontece. Ok? Porque normalmente ele não gera nenhuma sintomatologia. Tranquilo?